Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira e estou chegando para mais um vídeo trazendo aqui a atualização das chuvas aí sobre o litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro e litoral do Paraná, nas últimas horas aí. Nós tivemos chuvas moderadas a fortes aí sobre áreas do litoral do Paraná, com raios e trovões, litoral paulista e litoral do Rio de Janeiro, centro-sul do Rio de Janeiro. Isso aqui foi às 0 horas da sexta-feira, às 3 horas da madrugada da sexta-feira. As chuvas se concentraram sobre o litoral do Paraná, litoral leste, litoral sul de São Paulo, centro, sul e leste do Rio de Janeiro. Avançando aqui para as 6 horas. Tivemos aí chuvas fracas a moderadas sobre o litoral leste, litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná, centro-sul do Rio de Janeiro e litoral do Rio de Janeiro. Hein? Avançando aqui às 9 horas, as chuvas se concentraram sobre o litoral de São Paulo, chuvas fracas a moderadas, no litoral sul do Rio de Janeiro e chuvas fracas a moderadas no centro-norte do Rio de Janeiro. Avançando aqui ao meio-dia, tivemos chuvas moderadas a fortes sobre o litoral leste, litoral sul de São Paulo, o centro-sul do Rio de Janeiro, devido à atuação de uma frente fria aqui próximo à costa do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. Avançando aqui às 15 horas, as chuvas ganharam força sobre o litoral leste, litoral norte do estado de São Paulo. Alguns temporais aconteceram, alguns temporais fortes aconteceram sobre o centro-sul do Rio de Janeiro e ali o sudeste de Minas, divisa para o Rio de Janeiro, pegando também o sul do Espírito Santo, alguns temporais ali. Avançando aqui às 18 horas, tivemos chuvas fortes com raios e trovões e temporais aí sobre o litoral leste, litoral norte, estado de São Paulo. Vários temporais aconteceram aqui sobre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, alguns temporais fortes, alguns temporais severos aconteceram sobre o sul de Minas aí. Avançando aqui às 21 horas, tivemos chuvas moderadas, fortes com raios e trovões sobre o litoral norte, estado de São Paulo. Tivemos também muita chuva sobre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, centro-leste, sul de Minas. Vamos avançando aqui para as 0 horas desse sábado. Teve a ocorrência de muita chuva aí sobre o litoral norte, estado de São Paulo, o Rio de Janeiro em específico. Temporais sobre o sudeste de Minas e sul do Espírito Santo, e alguns temporais próximo à Cachoeiro de Itapemirim, ali no sul do Espírito Santo. 3 horas da madrugada do sábado tivemos aí chuvas moderadas fortes no litoral leste, litoral norte, estado de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro. Temporais fortes atingiram ali o sul e sudoeste do Espírito Santo. Até alguns volumes ultrapassaram os 40 milímetros de chuva ali sobre o leste de Minas, a divisa com o Espírito Santo ali. Foi muita chuva ali no sul do Espírito Santo. Avançando aqui às 6 horas, tivemos aí alguns pontos com chuvas moderadas a fortes sobre o litoral norte do estado de São Paulo, o centro-leste, norte do Rio de Janeiro, centro-leste de Minas. Temporal forte na região de Cachoeira do Itapimirim, aí foi às 6 horas da madrugada, que passou intensas chuvas aí sobre essas áreas. Agora, nesse momento, às 9 horas, estamos aí com chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste, norte do Rio de Janeiro, litoral sul do Rio de Janeiro também, alguns temporais sobre o centro-leste de Minas, e alguns temporais aí sobre o sul do Espírito Santo, região do Cachoeira do Itapimirim, ali com muita chuva nesse momento. Avançando aí para as próximas horas, ao meio-dia, a gente terá aí ainda a condição de chuvas moderadas a fortes sobre o Rio de Janeiro, o sul ali do Espírito Santo, centro-leste de Minas. Avançando aqui às 15 horas, condição aí para chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste e norte do Rio de Janeiro, o centro-sul de Minas, o sul e sudoeste do Espírito Santo. Avançando aqui às 18 horas, condição aí para chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste e norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, com chuvas fracas a moderadas, o centro-leste e Minas ali também. Avançando aqui às 21 horas, condição para chuvas moderadas a fortes sobre o leste e norte do litoral leste e litoral norte do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Espírito Santo, centro-leste e Minas. Avançando aqui para as 0 horas do domingo, dia 6, ainda condição de chuvas moderadas a fortes com raios e trovões sobre o litoral leste e litoral norte do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Espírito Santo. Avançando aqui às 3 horas da madrugada do domingo, temos condição para chuva moderada forte sobre o norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Avançando às 6 horas, condição para chuvas moderadas a fortes sobre o litoral
sul do Espírito Santo, chuvas fracas a moderadas sobre o litoral do Rio de Janeiro. Avançando aqui às 9 horas, as chuvas vão diminuindo aí sobre o Rio de Janeiro no domingo. Já firmando um pouco mais o tempo, ainda com condição de chuvas fracas a moderadas sobre o Rio de Janeiro, litoral sul do Espírito Santo aí. Avançando ao meio-dia do domingo, condição para chuvas fracas a moderadas aí sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, litoral sul do Espírito Santo. Avançando às 15 horas do domingo, chuvas mais isoladas sobre o Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas sobre o litoral sul do Espírito Santo aí. Temos a entrada de um vento forte no quadrante sudeste sobre o Rio de Janeiro. Avançando às 18 horas do domingo, algumas chuvas isoladas. Às 21 horas do domingo, algumas chuvas isoladas. E aí a chuva diminui. Então, voltando aqui, tivemos aí nas últimas horas muita chuva sobre o estado do Rio de Janeiro. Também no Espírito Santo, alguns pontos aí tiveram alguns transtornos com a chuva. E a chuva ainda segue persistente no decorrer do sábado sobre o Rio de Janeiro, sobre o sul do Espírito Santo, mas diminui de intensidade no domingo ainda. Mas ainda é alerta para alagamentos e deslizamentos de terra aí sobre vários pontos do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. O sul do Espírito Santo tem recebido muita chuva nas últimas horas aí, como a gente pode observar aí, a passagem de muita chuva sobre a região de Cachoeira e de Itapemirim aí. E ainda é uma região que vai chover muito ainda no decorrer do sábado e no decorrer do domingo. Então atenção ali ao sul do Espírito Santo também para ocorrência de alagamentos e deslizamentos de terra e bloqueio de rodovias aí, devido à quantidade excessiva de chuva que pode cair sobre o sul do Espírito Santo, ainda no decorrer das próximas horas aí, especialmente no decorrer desse sábado aí, beleza? No decorrer do domingo. Eu peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like, ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito do canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo todo o Brasil. E em caso de problemas com deslizamentos de terra e bloqueio de rodovias aí, e problemas com alagamentos aí, procurar ajuda da Defesa Civil pelo 99 e ao Corpo de Bombeiros pelo 93, alerta válido para o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo ainda no decorrer do sábado e no decorrer do domingo ainda sobre o sul do Espírito Santo, esse alerta válido ainda para a ocorrência desses transtornos aí, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.